E o indício hoje é diferente, porque nós temos um convidado especial. Demorou para vir no jornal, mas veio. Senador Marcelo Castro. Senador, um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pela aceitação do convite. Prazer é nosso, Douglas, de estar aqui prestando contas à sociedade piauiense da nossa atuação parlamentar, das causas que a gente luta lá em Brasília, porque o povo elege a gente e, evidentemente, fica acompanhando e observando o que é que a gente está fazendo em favor do nosso país, em favor do nosso estado, em favor das cidades que a gente representa. Senador, nós vamos começar, nós vamos tratar, obviamente, dos temas atuais, a questão do seu trabalho em Brasília, o trabalho político, mas também seu trabalho com os municípios piauienses. Mas antes, eu queria tratar de um assunto que... Essa pergunta... Um certo dia eu estava vendo uma entrevista sua, lá em Brasília, na TV Senado, e me lembrei, quando eu fui entrevistar o senador Marcelo Castro, eu vou fazer essa pergunta para ele. Em 2014, o senhor ensaiou uma candidatura ao governo do Estado. Aí não deu certo, o senhor recuou e se candidatou a deputado federal. Inclusive, o senhor sempre foi o deputado federal mais votado do Piauí, o que não ocorreu naquele ano justamente por conta desse problema. Olhando hoje, 2025, eleito senador, buscando a reeleição. Naquela época, se o senhor fosse candidato, o senhor iria concorrer com Wellington Dias. A sua ligação com o PT é uma ligação muito, muito forte. O senhor é aliado, é próximo do presidente Lula. Olhando hoje, o senhor acha que se a candidatura tivesse se efetivado, o senhor teria tido prejuízos nessa relação e, obviamente, não teria trilhado o caminho que levou o senhor até o Senado? Sem nenhuma dúvida. Não tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas? Foi esse caso aí. Então, se eu tivesse sido candidato em 2014, a minha candidatura, quando foi lançada, ela teve bons apoios e se pronunciava uma candidatura com boas perspectivas de vitória. Mas teve muitos, Douglas, muitos problemas internos, muitos conflitos, muita divergência, muitos embates internos e tudo, que eu não tenho dúvida hoje que se eu tivesse mantido a candidatura, eu teria marchado para uma derrota. E quis que as forças do momento, o vice-governador tinha assumido que era o Zé Filho, e aí muitos do nosso partido e de outros partidos também acharam que o Zé Filho, por estar no governo, seria mais viável a candidatura dele. E, evidentemente, que não podiam ter dois candidatos do mesmo partido. Ou seria eu, ou seria ele. E eu só teria alguma viabilidade se houvesse uma harmonia na nossa base e eu tivesse o apoio do governador da época, que era o Zé Filho. Como teve esse embate todo, nós então preferimos deixar o Zé Filho como candidato, como queria parte do nosso partido, e eu voltei para a minha candidatura de deputado federal. Você imagina, no mês de junho, eu já tinha desistido de ser candidato a deputado federal, estava na campanha de governador, e eu voltei a ser deputado federal, candidato em junho. O senhor praticamente liberou os colégios. Exato. Aí recompus a minha base e fui eleito, mas com um grande prejuízo eleitoral, porque em 2010 eu tinha tido 170 mil votos e em 2014 eu tive apenas 111 mil votos. Ainda fui o quarto deputado mais votado do Piauí. Mas o meu histórico, como você disse, era de ser o primeiro e não o quarto. Mas, graças a Deus, eu tenho isso como uma coisa boa que me aconteceu, eu não ter mantido a candidatura. A minha candidatura seria fadada ao fracasso, dada a divergência, a briga, o desentendimento que tinha dentro da nossa base, que era uma base ampla, mas muito divergente. E o senhor acha que isso teria interferido na sua trajetória? Quer dizer, depois dessa candidatura, a volta à candidatura a deputado federal, o senhor só trilhou caminhos, conquistas, Ministério da Saúde, essa proximidade com a ex-presidente Dilma, com
o presidente Lula, com o Wellington Dias, agora Rafael Fonteles, tudo isso teria sido prejudicado na sua visão? Sem nenhuma dúvida. Certamente eu hoje não seria mais político. Se eu tivesse mantido a candidatura, eu teria perdido a eleição e dificilmente eu retornaria à vida pública, né? Eu talvez tivesse encerrado minha carreira em 2014. Então, depois disso daí, eu fui eleito deputado federal. Em seguida, eu fui ser o relator da reforma política. Percorri o Brasil inteiro, dando palestras praticamente em todas as assembleias legislativas do Brasil, associações e tudo mais. Depois fui ser ministro da Saúde da presidente Dilma. E, em seguida, em 2018, eu fui candidato a senador aqui no Piauí, fui eleito, estou exercendo o mandato e agora serei candidato à reeleição, se Deus permitir, agora em 2026. Senador, passado essa retomada aí de fatos importantes do passado político do Piauí, do senhor também, que momento o senhor, como um político extremamente experiente, que conhece a política nacional, que tem uma vivência muito grande em Brasília, que momento é esse que nós estamos vivendo, hein, senador? Pois é. Quando se imaginava que poderíamos caminhar para uma situação mais pacificada, pacificação, é uma utopia assim, total, mas mais calma, um ambiente mais calmo, a gente continua nessa tensão. Douglas, não é só o Brasil, é o mundo todo que está sofrendo desse radicalismo, dessa polarização e desse desrespeito às instituições, desse desrespeito à democracia e um viés autoritário, né? E parece que é uma coisa generalizada no mundo inteiro. Então nós, no Brasil, sempre vivemos sob ameaça de golpe de Estado dado pelas Forças Armadas. Historicamente. Historicamente, sempre. Aí veio a Revolução, a ditadura militar em 64, em 85, né, veio a redemocratização do país, em 88 nós fizemos a Constituinte, e de lá para cá foi o período mais longo que o Brasil viveu em regime democrático. A gente tinha como uma coisa já pacificada, que ditadura era coisa do passado e que o Brasil nunca mais se veria né, ameaçado por golpe de Estado. Eis que aconteceu, agora no final do governo passado, uma tentativa explícita de golpe de Estado, que felizmente não vingou. Essas pessoas hoje estão condenadas, a nossa justiça se mostrou altiva e independente e fez valer a lei e a Constituição e aplicou a lei com todo rigor àqueles que eu espero agora, todos nós que somos autênticos democratas, nós esperamos que agora isso sirva de exemplo para nunca mais pairar sobre as nossas expectativas, né, uma possibilidade de golpe de Estado que nós passamos a vida inteira. Por exemplo, a proclamação da República foi um golpe de Estado. Aí veio 2025, veio 2032, veio 2045, veio 55, veio 58, veio 64, quer dizer, uma série de tentativas de golpe até que culminou no golpe de 64. Mas eu acho que agora o Brasil deu uma lição ao mundo de estabilidade democrática. Mas o mundo estava de olho nesse De olho, né? O Supremo Tribunal Federal se postou, né, com muita coragem, com muita altivez, com muita autonomia, com muita independência, aplicou a lei como deveria ser aplicado. Quem não tinha culpa foi liberado, quem tinha culpa foi condenado. É assim que a justiça boa do mundo funciona. Eu acho que o Brasil hoje pode ter muito orgulho das suas instituições, em especial do Supremo Tribunal Federal. Senador, nós tivemos a chamada PEC da blindagem, foi sugerida, chegou a uma situação até de quase aprovação. Aí nós tivemos aquela manifestação no país inteiro. Depois se discutia a anistia, inclusive o presidente da Câmara, Hugo Mota, designou o Paulinho da Força para conversar, conversou com o ex-presidente Michel Temer do seu partido, o MDB, e
Depois se chegou à proposta de dosimetria, ou seja, reduzir a pena de alguns crimes, como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, para que Bolsonaro e os outros condenados tivessem uma pena menor. Qual a sua avaliação dessas tentativas? Você acha que isso ajudaria a, digamos, distensionar a situação? Bom, o que é que eu estou vendo que está acontecendo no Brasil? A direita no Brasil, ela foi, de certa forma, absorvida pela extrema-direita. Então, virou moda no Brasil um radicalismo exagerado. Então, você veja, o presidente Lula mandou para o Congresso Nacional o projeto do IOF, que, evidentemente, cobrava imposto dos ricos, que os pobres não vão pagar IOF, né? E o Congresso derrubou. Depois vieram essas medidas que o Trump tomou, todas elas anunciadas previamente pelo Eduardo Bolsonaro. Gente, isso é uma coisa inimaginável. O filho de um ex-presidente da República sai do seu país, vai para um outro país para fazer a cabeça dos governantes daquele outro país para prejudicar o seu país de origem. Ele anunciava o tarifaço que iria acontecer, a lei Magnitsky que iria acontecer, o tarifaço aparecia, a lei Magnitsky aparecia, ele comemorava. Como é que você pode comemorar a destruição dos empregos no seu país, a destruição das indústrias no seu país, o poder de competitividade do seu país? E, evidentemente, que a sociedade brasileira reagiu a isso, né? E aí foram vários erros que foram cometidos, que culminou com a PEC da blindagem. Então, quando aconteceu a PEC da blindagem, a sociedade brasileira acordou. De gente, nós não podemos aceitar tanta barbaridade que está acontecendo no Brasil. Os políticos estão perdendo a mão, estão perdendo o senso da razão, estão fazendo coisas que estão extrapolando todos os limites. E aí houve uma reação muito grande da sociedade, foram movimentos em várias capitais, inclusive com os artistas à frente. Rapidamente, nós no Senado Federal enterramos essa PEC da blindagem por unanimidade, mesmo os bolsonaristas que estavam lá, a turma da direita toda ajudou, né? Porque mas foi enterrada na comissão. Na Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, e agora veio essa questão do imposto de renda. Olha, não tem coisa mais injusta no Brasil do que o sistema tributário que nós temos. Esses ricaços, esses ricos, esses super ricos, que vivem nababescamente, eles não pagam impostos. O camarada que tem um avião a jato, ele não paga IPVA. O camarada que tem uma lancha, ele não paga IPVA. E quem tem moto paga. Quem tem uma motozinha de 50 cilindradas paga IPVA. Você sabe quanto é o imposto de renda que os ricos, super ricos pagam? A média são 2,5%. Eu sou assalariado, eu tenho o maior salário do Brasil, que é de senador. Mas quando eu vou receber meu salário, fica na boca do caixa 27,5% de imposto de renda. A pessoa que ganhava R$2.000 já estava pagando imposto de renda. E o Lula fez uma promessa de campanha que, aliás, o Bolsonaro tinha feito também, só que o Bolsonaro não cumpriu. E o Lula agora está cumprindo. Então, mandou a lei para o Senado, houve uma reação muito grande da turma da direita, está entendendo? Da chamada Faria Lima, que não queriam de jeito nenhum, porque como é que foi a lei? Era para dispensar de pagar imposto quem ganhava até R$5.000. O Arthur Lira colocou até 7.300. Quem ganha até 5.000 não paga nada. Quem ganha de 5.000 a 7.300 paga menos. E quem ganhar acima disso aí paga o normal. Pois bem, tudo isso aconteceu e você via que não podia... São 15 milhões de pessoas que ou não vão pagar mais impostos ou vão pagar menos impostos. Agora, se você tira de um lado, você tem que botar do outro. Como é que ia botar do outro? Exatamente pegar os super ricos.
E quanto esses super ricos vão pagar? Apenas 10%. Que super ricos são esses? Aquelas pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês, que ganham mais de 600 mil por ano, que são apenas 141 mil. Olha o tanto que essa turma ganha de dinheiro. 141 mil. Só são Para beneficiar, senador, 15 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas no Brasil vão deixar de pagar imposto de renda, ou vão pagar menos imposto de renda, e vai ser onerado apenas esses super ricos, que são 141 mil. E quanto é o máximo que eles vão pagar? Só 10%. Ora, eu não sou o super rico, estou pagando 27,5% de imposto de renda. Está entendendo? Os assalariados não vão pagar. É só aqueles que não pagam imposto de renda, que pagam em média 2,5%, que vão pagar no máximo 10%. Você acredita que uma medida justa dessa, tirando do super rico para dar para os pobres, muita gente queria votar contra, fizeram movimento, inventaram história de toda maneira, mas quando foi na hora de votar, eles não tiveram coragem de botar a digital lá. Barraram o IOF. Aí votaram por unanimidade, um fato histórico no Brasil, na Câmara, 493 votos a favor, porque eles se renderam à realidade. Nenhum teve coragem de fazer isso. Mas aí veio a resposta depois. Então você veja, um governo preocupado com a vida do cidadão. Por quê? Porque desde que foi estabelecida a tabela do imposto de renda, essa tabela toda a vida correu defasada. Por que correu defasada? Porque eram os pobres. Se fosse para descontar para os ricos, ela tinha sido corrigida todo ano. Como nunca foi, ficou esse gap aí, ficou essa distância. E agora o governo Lula, com a Câmara, com o Senado também, vamos liquidar isso daí, e no Brasil ninguém que ganha abaixo de 5 mil reais vai pagar nenhum imposto de renda. E quem ganha de 5 a 7.300 vai pagar bem pouquinho. Agora, o IOF, senador, foi uma resposta da direita? Não, o IOF não foi aprovado, foi devolvida a matéria. Então, aí o governo, o que é que o governo mandou agora recentemente? Para aumentar os impostos das fintechs. O que é que são fintechs? São bancos que ganham uma fortuna, ganham uma fábula. Então estava 12%. Inclusive, estão envolvidas naquele escândalo do crime organizado. Pronto. Ganham 12%, pagam 12%. O governo aumentou para 18%. Em muitos países pagam 30 e tantos por cento. O Brasil já era uma coisa moderada. O que é que fizeram agora lá na Câmara? Derrotaram. Moço, pelo amor de Deus, não pode ser desse jeito. A pessoa tem que ver a sociedade como um todo. Tem que pensar que quem tem que pagar mais impostos é quem ganha mais, não é quem ganha menos. Olha, senador, está havendo aí essa disputa de Sim, narrativa, no estão meio, dizendo que o governo Lula queria aumentar os impostos da população, quer dizer, e o presidente Lula participou agora de um evento que era para aumentar o crédito imobiliário para as pessoas de baixa renda, e ele tem dito exatamente o contrário, e dito, olha, isso ia atingir as fintechs, os bancos. As bets que estão tirando o dinheiro das pessoas aí, principalmente dos pobres. A direita toda foi para cima, obrigaram ao relator, que é o Carlos Zaratini, a retirar as bets, fazendo um acordo dizendo que votariam a favor se tirasse as bets. Aí o Zaratini caiu na cantada deles, tirou as bets, e nem bet nem coisa nenhuma. Ora, se você vai cobrar imposto de banco, dessas fintechs que estão pagando quase nada, se você vai ter que cobrar imposto de bets, onde é que você está prejudicando ninguém? Onde é que você está aumentando impostos? Não, precisa dos recursos para poder o país funcionar e liberar aqueles que ganham menos. Isso é que é fazer justiça social. Senador, o senhor falou antes de entrar na reforma política, o senhor falou em Senado e Câmara. Existe hoje um clima, digamos, ríspido entre Câmara e Senado, principalmente depois da PEC da blindagem? Não, Douglas, não é propriamente isso. O que a gente tem que entender... Alguns disseram que conversaram com o senador Davi Alcolumbre, mas depois o senador Davi Alcolumbre, por conta das manifestações, não cumpriu o que havia sido combinado. Deixa eu dizer, o que é que ocorre? Nós temos que ver, o Brasil é um sistema bicameral. Uma matéria, uma lei para ser aprovada, ela tem que passar na Câmara e tem que passar no Senado. Aí cada um tem a sua função.
Inclusive, quando você observa o prédio do Congresso Nacional, tem a torre e tem uma cúpula voltada para cima e tem uma cúpula voltada para baixo. A cúpula voltada para cima é a Câmara. A cúpula para baixo é o Senado. Dizem que Niemeyer já fez isso de propósito, para mostrar que a Câmara levanta as propostas, faz coisas impulsivas, e o Senado segura, controla. Inclusive a nossa Constituição, para uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, ser deputado, ele só precisa de 21 anos. Para ser governador, ele só precisa de 30 anos. Para ser senador, ele precisa de 35 anos. Por quê? É a maior idade. Por quê? Porque exatamente é a ideia de que o Senado é para aquelas pessoas mais experientes, mais traquejadas, mais vividas, mais experientes. O Senado está lá cheio de ex-governadores, né? Pessoas que têm uma trajetória política muito grande, são pessoas mais idosas, digamos assim, pessoas mais vividas, mais experientes, e por isso mesmo com um senso maior de moderação, de comedimento. É essa a função do Senado. Inclusive no Japão, o Senado do Japão é chamado a Casa dos Conselheiros. Então o Senado tem essa função. Então quando a Câmara faz uma coisa que se entende que está exagerado, o Senado tem essa função exatamente de conter, de segurar, de tranquilizar, de harmonizar, de não deixar que aquilo escale, que aquilo prospere, está entendendo? Então não é propriamente uma divergência, mas digamos assim, é um exercício da essência do poder, que a Câmara tem esse poder de inovar, de buscar, de trazer coisas novas, e o Senado um poder mais de controlar. Tudo bem, não tem um problema, mas ficaram algumas arestas essa questão? Não, eu acho que não. São coisas que a gente supera isso aí tranquilamente, sem nenhum problema. Senador, da reforma política, aproveitar aqui que o senhor foi o grande responsável por articular, e é uma questão, senador, que se discute todo ano, toda eleição, os próprios políticos reclamam, quer dizer, agora, ano que vem, vai ter eleição para presidente, Senado, governo, deputado federal, deputado estadual, 2 anos depois para prefeito. Então, assim, só para esclarecer a nossa audiência, o que é que ficou acertado em relação à proposta? Bom, para o ano que vem, não vai alterar absolutamente nada. A legislação de 2026 será a mesma que está vigorando hoje, não vai ter nenhuma alteração. O que é que nós estamos propondo? Nós estamos propondo, e aliás foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, é o fim da reeleição para os cargos executivos, que nós entendemos, e muitas pessoas entendem, que foi um equívoco muito grande, um erro cometido no passado, completamente em desacordo com toda a nossa tradição republicana. Nunca na história do Brasil nós tivemos reeleição para prefeito, governador e presidente da República. Veio ocorrer pela primeira vez em 97, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente, estava fazendo um bom mandato, e aí veio aquela ideia dele continuar sendo presidente e se criou a reeleição imitando a Argentina, que tinha introduzido também esse instituto da reeleição. Foi um equívoco grave. Na época eu já dizia que não ia dar certo no Brasil. Na época que foi proposto. Não, era o que foi proposto. E hoje eu não tenho a menor dúvida, tenho convicção plena de que foi um dos erros mais graves que nós já cometemos na nossa vida. Hoje, quando um prefeito assume a prefeitura, ele já está pensando na reeleição dele. Então o foco fica muito mais no eleitoral do que na gestão. E isso, evidentemente, que atrapalha o planejamento do Estado, da Prefeitura, da União, um planejamento de médio e de longo prazo, porque a pessoa está todo o tempo procurando compor para poder ser reeleito. E, evidentemente, que isso atrapalha a gestão. Não estou dizendo que são coisas inconciliáveis, mas se você assume uma gestão de governo do Estado, prefeito de uma capital, prefeito de uma cidade, qual é a sua preocupação principal? Com a gestão.
Ah, não tem preocupação política? Tem. Todo político tem preocupação com a política. Mas você vai fazer a eleição 4 anos depois. Aqui no Brasil, não. Você tem eleição de 2 em 2 anos. Qual é a consequência disso? É que você passa a vida inteira, todo o tempo, com a eleição na sua cabeça. Você não para nem um minuto de pensar em eleição. Na hora que você bota todas as suas energias na eleição, você, de certa forma, deixa em segundo plano a gestão. Eu tenho um prefeito aqui do Piauí, que eu não posso citar o nome dele, que ele um dia me parabenizou. Disse: Marcelo, você está certo em lutar para pôr fim à reeleição. Vou contar o meu caso, pessoal. Ele me contou, com toda humildade e honestidade. Eu fui eleito prefeito da minha cidade e fui organizar o meu secretariado. Quando eu me dei conta, eu, ao invés de estar formando um secretariado para fazer, digamos assim, uma ótima gestão, eu estava muito mais organizando o meu secretariado para eu poder ir para a reeleição. Uma composição política. 4 anos depois. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, Douglas, de como as coisas funcionam. Eu sou psiquiatra, então sempre eu fico preocupado com a cabeça das pessoas, como é que está a cabeça das pessoas. Aí eu digo, a pessoa foi eleita prefeito da sua cidade, ele vai nomear o seu secretariado. Qual é a secretaria mais importante? Uma das mais importantes é a de educação. Toda cidade tem um professor emérito que se destaca na cidade, que todo mundo reverencia, que todo mundo respeita, e que esse professor se apresenta como candidato para ser secretário de educação. Mas esse professor não tem voto. E se apresenta um outro que não tem os predicados do primeiro, mas que tem voto. Quem é que o prefeito vai nomear? Claro que não tem, o que tem voto. No mínimo, já criou um conflito. Agora eu digo, e se não tivesse reeleição? Se não tivesse reeleição, o prefeito, com toda certeza, iria nomear aquele mais preparado, mais competente, mais dedicado, está entendendo? Que entendesse mais da educação para ele poder fazer uma boa gestão. Quer dizer, na cabeça do prefeito, não vamos preocupar com outro mandato, não vou cuidar desse aqui. Claro, é evidente, claro, não tenha dúvida. Não tem coisa que atrapalhe mais a gestão pública no Brasil do que essa tal de reeleição. Nós precisamos urgentemente pôr fim a isso daí de uma vez por todas. Agora, nada vai vigorar para 2026. 2026 é a mesma regra que existe hoje. Se a nossa PEC for aprovada, aí só vai vigorar para 2028. Quando, aí, então, eleição para prefeito. Para prefeito. E 2030 para governador e presidente da República. A proposta sugere ficar como a partir de 2028? A partir de 2028 seria a última reeleição de prefeito no Brasil. 2030 seria a última reeleição de governador e presidente do Brasil. E quem fosse eleito em 2030, é a nossa proposta, seria eleito por 6 anos. Para quê? Para as eleições coincidirem em 2034. Aí as eleições em 34 seriam coincidentes de vereador a presidente da República, como foram em 1982, quando eu fui candidato a deputado estadual pela primeira vez em 1982, a eleição era de prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador e senador. Só não tinha eleição de presidente. Né? Então, nós fizemos essa eleição aqui em 82. De lá para cá, foi desencontrado. O senhor, olhando para um clamor da sociedade sobre essa eleição de 2 em 2 anos, qual a possibilidade real, qual a chance real de aprovação da proposta como ela está? Lá no Senado, eu não vi nenhuma pessoa, nenhum senador, nenhuma senadora se levantar a voz contra o fim da reeleição. Quando eu apresentei o meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça, todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça que estavam presentes, que era a imensa maioria, todos se manifestaram a favor do fim da reeleição. Então, eu tenho como certo de que essa proposta vai passar no Senado, se não for à unanimidade, bem próximo disso daí. Evidentemente que, sendo passado lá, tem que ir para a Câmara, para a Câmara também votar lá. E a coincidência de mandatos, a 2028 seria
2030 um mandato de 6 anos, enfim, também 2028. 28. Também seria, foi bem avaliada, foi... Bom, sobre a coincidência de mandatos, não tem a mesma concordância quase unânime do fim da reeleição. Aí, digamos assim, a imensa maioria acha que o melhor seria eleições coincidentes, mas tem uma parte que acha que melhor não seria as eleições coincidentes. Mas não está, né? A sociedade não ganha e a gente fazer eleição como nós fazemos aqui no Brasil de 2 em 2 anos. O resultado de uma eleição de 2 em 2 anos é eleição a vida inteira. Você imagina um prefeito... Quase eleição contínua. Quase eleição contínua. Você imagina um prefeito que foi eleito. Aí ele vai tomar posse. Normalmente, ele não entende de gestão pública. Normalmente não entende. É a primeira vez que ele vai ser prefeito. E ele vai montar o seu secretariado. Normalmente, um secretariado novo que também não entende. Normalmente. Quando as coisas vêm engrenar, digamos assim, já está de junho para frente. No mínimo. No mínimo. Aqueles que aprendem rápido, né? Aí, ele toca o primeiro ano. Quando chega o segundo ano do mandato dele, já tem eleição. Aí alguém poderia dizer, né? Alguém desavisado poderia dizer, não é eleição do prefeito, é eleição de deputado e governador, o prefeito não precisa se envolver. Precisa. O prefeito é obrigado a se envolver. Por quê? Se o candidato que ele apoiar para deputado na sua cidade não tiver mais voto do que o candidato do adversário, ele já se descredencia para a reeleição dele. O reflexo direto na reeleição dele. Esse prefeito aí está fraco, a oposição deu mais voto do que ele, para o deputado dele, não vai reeleito não. Aí ele já tem que se envolver na eleição. Nós estamos no segundo ano. Vem o terceiro ano, aí sim, ele toca as obras, a gestão, o seu planejamento. No quarto ano já é a eleição dele. Se o prefeito passar 8 anos à frente da prefeitura, durante esses 8 anos ele faz 5 eleições. Isso não é normal. Isso não ajuda em nada a gestão pública. Ele tem que viver o tempo todo com a eleição na cabeça dele, quando ele podia estar se dedicando mais à gestão. Não estou dizendo que uma coisa seja incompatível com a outra. É só a força, o viés. Quer dizer, ao invés de você fazer política e fazer gestão e botar o foco mais na gestão, você vai fazer política e fazer gestão e botar o foco mais na eleição. E isso, evidentemente, que desvirtua e você termina perdendo a capacidade de gerir como deveria gerir a sua cidade. Fazendo uma projeção, senador, o presidente Lula é candidato à reeleição e os números vêm mostrando uma recuperação do presidente Lula, inclusive uma recuperação muito rápida do presidente. A direita não se decidiu em relação a candidato. Tarcísio de Freitas é o nome, mas ele já disse que vai ser candidato à reeleição, outros dizem que não é candidato à reeleição, não tem nome definido, há também impasses e divergências na própria direita. Como é que o senhor projeta essa eleição no próximo ano? Bom, o povo vai avaliar se o Lula merece continuar ou não. E o que mais vai pesar nessa eleição, evidentemente, vai ser a economia. Aí, quais são os números da economia que nós temos hoje? Nós temos 3 anos do presidente Lula. Nesses 3 anos, nós tivemos o maior superávit da balança comercial da história do Brasil. Ou seja, o país vende, exporta e importa. Quando você subtrai o que você importou do que você exportou, tem o saldo da balança comercial. Então, em 2023, o primeiro ano do governo Lula, esse saldo foi de 98,8 bilhões de dólares, um dos saldos maiores do mundo. Aí vem de lá para cá, tudo saldo recorde. Vamos para a Bolsa de Valores. Quem entende um pouco de economia sabe que quando o mercado, os empresários estão confiando na política, na condução da política econômica,
eles investem na Bolsa. Quando eles não estão confiando, eles não investem o dinheiro na Bolsa, eles compram dólares. Então, quando não há uma confiança na condução econômica do governo, a Bolsa cai e o dólar sobe. O que é que está acontecendo hoje no Brasil? O dólar caindo e a Bolsa subindo. Aliás, no governo do presidente Lula, já foram batidos vários recordes. O maior índice que a Bolsa de Valores já alcançou em toda a história aconteceu agora no governo do presidente Lula. Então, os maiores saldos comerciais, os maiores índices da Bolsa de Valores aconteceram no governo do presidente Lula. Aí vamos para a produção agrícola. Os maiores planos safras, onde o governo mais botou dinheiro para a agricultura, foram agora no governo do presidente Lula. E a produção agrícola? Esse ano nós produzimos 350,2 milhões de toneladas de grãos, batendo todos os recordes, que no ano anterior já era recorde e no ano anterior do ano anterior já era recorde também. Ou seja, no governo do presidente Lula nós estamos batendo recorde por cima de recorde de produção agrícola. E o emprego? Que ele pegou lá em cima e hoje o desemprego hoje é o menor da série histórica, ou seja, desde que o Brasil começou a medir o desemprego, nunca houve tão pouco desempregado. Hoje, o menor índice de desemprego da história do Brasil, nós estamos vivendo agora. Mas as pesquisas... E a inflação, que tinha se acelerado um pouco, principalmente a inflação de alimentos, agora está caindo, está refluindo. Tem alimentos que, inclusive, estão ficando mais baratos. Então, o povo está sentindo esse alívio. Ora, se a inflação estiver controlada, o desemprego estiver lá embaixo, a economia funcionando, crescendo a 3% ao ano, que há muito tempo que não crescia, com o saldo da balança comercial, com o investimento na Bolsa, com o dólar caindo, as pessoas vão chegar à conclusão, além dos programas sociais, do programa Minha Casa Minha Vida, as estradas todas funcionando, as obras todas funcionando, as pessoas vão dizer, minha vida está boa. Se a minha vida está boa, por que é que eu vou mudar o presidente Lula? Então, eu estou muito confiante que o presidente Lula será reeleito e será reeleito com uma margem muito grande, porque as pessoas vão avaliar positivamente o seu governo. Pode ser no primeiro turno? Está longe ainda para a gente cravar isso, né, Douglas? Você sabe que a política muda muito, né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado para fazer previsões assim ainda tão distantes. Mas, hoje, a avaliação do Lula é crescente o tempo todo. E a desaprovação dele é decrescente o tempo todo. Se continuar desse jeito, ele vai marchando num bom caminho para ter o reconhecimento popular e ir para o 4º mandato de presidente da República, depois de ter elegido a Dilma 2 vezes a força dele. Está contando aí, em termos de força política, ele conseguindo a reeleição, seriam 6 mandatos presidenciais. É um caso inédito na história do Brasil. Piauí, governador Rafael Fonteles. Bom, o governador Rafael Fonteles, toda a pesquisa que se faz, ele tem uma avaliação, uma aprovação do seu governo acima de 80%. Isso é um fato extraordinário. Eu acho que pela primeira vez na história do Piauí, um governante consegue ter uma aprovação maior do que a do presidente Lula. E tem sido assim desde as primeiras medições, né? Pronto. Outra coisa, ele é um candidato do lado do Lula, que é o lado que o povo do Piauí gosta de votar. De 2002 para cá, só se elegeu o governador quem esteve do lado do Lula. Todos aqueles que ficaram contra o presidente Lula tiveram insucesso eleitoral. Não vou citar nominalmente aqui ninguém, mas é só você fazer uma análise para ver quantos tentaram e não chegaram a canto nenhum. Ele está com apoio praticamente de quase todos os deputados estaduais. Está com apoio da grande maioria dos deputados federais, com apoio de 2 dos 3 senadores, né? Com essa aprovação que ele tem
toda a chance de ter uma vitória, talvez a maior da nossa história. Está longe ainda, as coisas podem mudar, não é impossível que mudem, né? É improvável, mas não é impossível. Mas, continuando dessa maneira, quando toda pesquisa que se faz de intenção de votos, normalmente ele tem 80 e poucos por cento de intenção de voto e o adversário tem 10, 12%. É muito desigual, está muito distante. E com essa aprovação que ele tem, como é que você pergunta à população, você está satisfeito com o seu governador, com o que o governador está fazendo? De cada 100, 80 e tantos está satisfeito. Aí você pergunta, você está satisfeito com o governador? Você vai votar em quem para governador? Ora, se eu estou satisfeito com o governador, eu vou tirá-lo por quê? Não faz lógica, não faz sentido. O povo é sábio. Então, se ele está sendo bem avaliado, a tendência dele se reeleger é muito grande. Vamos para o Senado. É o seu caso, caso do senhor. Nós temos 3 candidatos competitivos. O senhor, extremamente competitivo, o senador Ciro Nogueira, que busca a eleição, também competitivo, e o deputado federal, Júlio César, também extremamente competitivo. Eu quero começar por uma polêmica que circulou na época, uma foto do senhor, com o senador Ciro Nogueira, em Campo Maior, com o prefeito Joãozinho Félix. E aí gerou aquele burburinho e tal. Alguns petistas disseram, olha, tem que ter reunião para cobrar fidelidade. Como é que o senhor avaliou aquela situação? Porque eu fico imaginando, senador, o seguinte, você tem todos os tipos de combinações. Tem cidade que vota no senhor e no senador Ciro. Tem cidade que vota no senhor e no deputado federal Júlio César. E tem cidade que se vota no senador Ciro e no deputado federal Júlio César. O prefeito, aproveitando um evento, algo importante da cidade, ele não vai fazer 2 eventos, um para o senador Ciro e outro para o senador Marcelo, por exemplo. É extremamente normal essa coincidência. Como é que vai ser administrado isso? E quando a pergunta é bem formulada, ela já traz a semente da resposta. Né? Então, o que eu vejo aí é que você já perguntou e já deu mais ou menos o caminho da... é o que, não, né? Exatamente. Pessoal, o que é que ocorre? Vamos pegar o caso de Campo Maior. O Joãozinho Félix é um prefeito bem avaliado, está fazendo uma excelente gestão e ele é do Progressistas. Por ele ser do Progressistas, ele tem o primeiro voto dele, Ciro Nogueira. E ele tem mais um segundo voto. Quem é esse segundo voto? Eu quero que ele vote em mim. O Júlio César quer que ele vote nele. Mas nós não queremos que ele vote na gente saindo do Ciro Nogueira, porque seria em vão isso daí. Ele é do partido do Ciro, ele vota no Ciro, é o primeiro voto dele. Então ele vai dar o segundo voto ou para mim ou para o Júlio. Aí tem o festejo de Campo Maior. Ele me convida para ir ao festejo lá de Santo Antônio. E eu me senti honrado por essa deferência, esse convite, e eu fui. Estou lá sentado, fomos para a missa juntos, depois fomos para as barracas, estamos lá sentados à mesa, quando chegou o senador Ciro Nogueira. O senador Ciro Nogueira não é meu inimigo, ele é meu adversário político. Nós somos pessoas civilizadas. Ele ia sentar à mesa... Você foi eleito com ele? Fui eleito com ele. Ele ia sentar à mesa, eu digo, não, o Ciro está sentado aqui, agora eu vou embora, não vou me sentar com ele. Nenhuma pessoa civilizada faz isso. Outro caso, foi o caso de Buriti dos Lopes, que a prefeita Laura Rosa, uma excelente prefeita, fazendo uma grande gestão, foi inaugurar a adutora que leva água lá para Buriti dos Lopes. Essa adutora foi feita pela Codevasf. Quem é que estava lá inaugurando? O meu filho, o Marcelo Filho, que é o superintendente da Codevasf. Quem foi que botou o dinheiro para fazer essa adutora? O senador Ciro Nogueira, no governo do Bolsonaro. Aí a prefeita, gentilmente, me telefona, senador, nós vamos inaugurar a adutora aqui de Buriti dos Lopes, tal dia. Nós ficaríamos honrados, gostaríamos da sua presença. Eu tenho 2 coisas para responder para ela. Ou vou, ou não vou.
Mas a etiqueta não me permite perguntar a ela quem são as pessoas que ela está convidando. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Ela me convidou, eu posso dizer vou, eu posso dizer não vou, estou impedido, tenho outro compromisso. E evidentemente que eu tinha interesse em ir. E fui. Tinha uma retroescavadeira que eu estava entregando, que ela veio me pedir que eu estava entregando lá para prestar serviço ao município. Quando eu chego lá, está o senador Ciro Nogueira. O que é que duas pessoas civilizadas fazem? Se cumprimentam. As pessoas batem foto. Está o Marcelo Castro, está o Ciro Nogueira. Eu sou convidado da prefeita, ele é convidado da prefeita. A prefeita é do Progressistas. Vota no senador Ciro. Vota no senador Ciro Nogueira, o primeiro voto. Mas tem o direito a um segundo. E o senhor está lá. E eu estou lá, ela me convidou. Para poder disputar o... A pergunta que eu faço, e se algum desses aí tivesse convidado o Júlio César, ele teria ido ou não teria ido? E quando o prefeito de Floriano, por exemplo, que vota no Júlio César e vota no Ciro Nogueira, quando o prefeito de Floriano convidar o Júlio César para ir lá, ele vai dizer, não, só vou se o Ciro não for. Ele não vai dizer, seria um ato incivilizado. O Júlio jamais cometeria uma grosseria dessa daí, como eu também não vou cometer. Então é isso que você disse. Vamos dizer assim, grande parte dos prefeitos da base do governo vão estar no palanque comigo e com o Júlio César. E uma parte não. Uma parte vai votar em mim e no Júlio, outra vai votar em mim e no Ciro, outra parte vai votar no Ciro e em mim, outra parte vai votar no Ciro e no Júlio. Então, exemplo, e isso é normal da política. Exemplo, da minha cidade, Castelo do Piauí, o prefeito Júnior Abreu, vota no senhor. Vota. E no senador Ciro. Não sei. Eu acho que eu não sei, eu não confirmei com ele, mas eu soube. Quer dizer, tem prefeitos do PT que votam no senador Ciro. Agora, esse entendimento, senador Marcelo, você sabe que em política as coisas são potencializadas. O senhor conversou com o governador ou com alguém do Partido dos Trabalhadores, tentando esclarecer, mostrando que isso vai acontecer, não, que é inevitável, não, ou o senhor sofreu algum tipo de pressão? Em absoluto. E outra coisa, eu não estou tratando de PT. O PT tem as normas dele, eu sou do MDB. Então eu tenho que prestar satisfação ao meu partido e aos nossos aliados. Então minha conduta é irreparável. Eu, do dia que nasci na política, eu nunca pratiquei nenhum ato de deslealdade com quem quer que seja, absolutamente em campo nenhum. E nem o governador tratou disso. Eu sou até exagerado. Eu sou leal até com os meus adversários. Jamais eu cometi qualquer deslealdade com o adversário, com quem quer que seja, quanto mais com os nossos correligionários. Não, o governador, evidentemente que ele gostaria de estar trabalhando para todos os prefeitos e as lideranças da base votarem nos candidatos a senador da base. Isso é uma função que o governador está exercendo. E, naturalmente, ele vai, sempre que possível, trabalhar para que isso aconteça. E é assim que ele deve fazer mesmo. Sua linha de trabalho, ou seja, a sua política jamais vai mudar de rota por conta desse disse-me-disse. Mas em absoluto. O Júlio César acha nada demais nisso daí, pelo contrário. Já conversou com ele sobre isso? Claro. E ele vai dizer que vai acontecer com ele também. Isso é natural, isso é normal. E o senhor projeta um quadro das 2 vagas para 3 nomes competitivos, vindo o senhor fazendo dobradinha com o deputado federal Júlio César, que é um candidato extremamente competitivo também. Sem nenhuma dúvida. O Júlio César tem um histórico de vitória na política. Já, eu acho que o 7º mandato de deputado federal, já foi candidato a senador uma vez, né? E por uma divergência lá terminou perdendo para o Alberto Silva, né? Ainda bem, né, que perdeu para o Alberto Silva, que era o nosso candidato do MDB em 1994. E o Júlio tem todos os predicados para ser um bom senador, como ele é, de fato, um bom deputado federal. O Júlio é um dos deputados que tem na Câmara Federal mais respeitados, né? Ele é chamado lá o homem dos números. Então é uma pessoa muito inteligente, muito dedicada, muito trabalhadora
não é? E que encara a vida com muita responsabilidade, tanto na vida privada quanto na vida pública. O senhor também está buscando, na medida do possível, é claro, levando em conta o fato do senhor, disse, olha, deslealdade não é comigo. Levando em conta isso, o senhor está buscando, sempre que possível, trazer prefeitos que voltam para o senhor, tentando também buscar esse segundo voto para o deputado Júlio? Sim, sem nenhuma dúvida. É assim que nós vamos manter na campanha o tempo todo. Agora, há casos que a pessoa tem uma ligação com o Ciro, uma ligação muito forte, que já declarou publicamente que vota no Ciro e que a gente vai ter que compreender. Isso vai acontecer e não vão ser poucos casos. A gente vê de vez em quando a pessoa, não, eu sou do partido tal, mas eu voto no fulano, voto no Júlio, mas voto no Ciro Nogueira, eu voto no Marcelo Castro, mas voto no Ciro Nogueira. E as pessoas têm sua autonomia para tomar seu rumo, tomar suas decisões. Agora, o governo, evidentemente, vai agir, está agindo, para que a vitória seja dele, governador, do presidente Lula, da sua bancada de deputados federais, vai querer fazer o maior número possível, vai querer fazer o maior número possível de deputados estaduais e vai querer fazer os 2 senadores, sem nenhuma dúvida. Deputado, e o seu trabalho nos municípios, um balanço rápido. O senhor também é um senador que viaja muito, quer dizer, sempre o senhor vem ao Piauí, sempre tá, quando chega, pouco fica em Teresina, sempre no interior, sempre participando de eventos. E o senhor falou da adutora, mas recentemente teve reta escavadeira, o caso de Buriti do Lopes, tratores, enfim. Estou dando só um exemplo, esse balanço desse trabalho de assistência aos prefeitos, aos municípios. Bom, Douglas, não é fácil a gente falar de si próprio, fazer né? Autoavaliação. Né? Mas eu digo assim, o asfalto que está sendo construído hoje no Piauí, de estradas, principalmente no Cerrado, que é a região que mais cresce, que mais desenvolve, que mais gera emprego, que mais gera riqueza, que mais gera dividendos, dólares, que você exporta a soja e vem o dólar aqui para dentro do Piauí, para movimentar a nossa economia. Se você chegar no Cerrado hoje, se você conhecia Uruçuí há 20 anos, se você conhecia Bom Jesus há 20 anos, você chegar hoje lá, você não conhece mais. São cidades que se transformaram, que estão crescendo a olhos vistos. Tudo isso em função do agronegócio. E qual é o entrave do agronegócio? O que é que fez com que o Piauí fosse o último estado da federação a o agronegócio desenvolver? É porque nós não tínhamos uma infraestrutura forte. Estrada, energia. Pronto. Se você perguntar a qualquer produtor do Cerrado, o que é que vocês precisam aqui? Eles vão dizer só 2 coisas: estrada e energia. Agora está se instalando no Cerrado várias indústrias. Está se instalando uma usina de etanol de milho. Eu já fui lá umas 3 vezes com o governador. Vai ser uma usina que vai produzir etanol para abastecer todo o Piauí. Ela vai consumir aproximadamente 1/4 de todo o milho que o Piauí produz. E isso vai gerar emprego, vai agregar valor e são empregos qualificados, que é o emprego da indústria, que é o emprego que tem um valor maior do que o emprego da agricultura comum, de outras atividades. Está sendo instalada lá em Uruçuí o Grupo Tomazini, que vão produzir frangos. Eles produzem a soja, eles produzem o milho, agora vão produzir o frango, vão fazer o abatedouro, vão abater o frango, vão empacotar, vão vender para o Nordeste, vão vender para o mundo inteiro. Sabe inicialmente, quanto é que eles vão produzir? 250 mil frangos por dia. Por dia. Tu imagina a loucura que é isso daí. É uma revolução que está acontecendo no Cerrado. E qual era a dificuldade? Eram as estradas. Então, eu aproveitei o meu mandato de senador, a oportunidade que eu tive como presidente da Comissão de Orçamento, a oportunidade que eu tive como relator geral do orçamento, e coloquei muitos recursos para fazer muitas estradas no Cerrado. Se
a gente pegasse e colocasse uma estrada no Cerrado atrás da outra, sabe quanto era a distância de asfalto que eu estou fazendo no momento? Umas estão sendo feitas, outras vão começar a ser feitas, mas do recurso que eu coloquei, dá para sair de Teresina e a Fortaleza, ainda passar de Fortaleza. Quem foi que já fez isso na história do Piauí? Qual foi o senador da República que já trouxe recursos para o Estado para fazer asfalto daqui a Fortaleza? Eu não conheço ninguém que tenha feito isso. E foi só isso que eu fiz? Não. Eu estou agindo em todas as áreas. Por exemplo, aqui em Teresina, o Chico Luca está dando um show de gestão aqui na segurança. É sensível o quanto a nossa segurança está melhorando aqui no Piauí. Sabe uma das coisas importantíssimas que aconteceram na nossa insegurança? A inteligência, que hoje é muito mais importante do que o fuzil. E as câmeras de alta definição que foram instaladas aqui toda em Teresina e em Parnaíba. Quem colocou esse recurso? Fui eu que coloquei. 30 milhões de reais. São câmeras, Douglas, de alta definição, que eu estive com o Chico Lucas, lá na Secretaria de Segurança. Ele disse: Marcelo, vamos pegar essa câmera aqui e pegar o TRT, que fica a 3 quilômetros de distância. Aí ele manda dar um zoom, que você vê a janela com as pessoas que estão lá dentro. E aí aquela questão do reconhecimento, por exemplo, tu imagina mandado de prisão em aberto. Quantas pessoas vão ser presas no Piauí com mandato de prisão em aberto, por conta da... que vai botar a cara numa câmera dessa daí, ele vai identificar e dizer quem é. Está entendendo? Então, eu estou ajudando a infraestrutura, estou ajudando a segurança, a saúde. Praticamente não tem um município do Piauí que todo mês, todo ano, receba recursos colocados por mim para a saúde do estado do Piauí. Aqui, quando o doutor Pessoa estava passando dificuldade, que tinha uma empresa que aluga os equipamentos para o HUT, que ameaçou de retirar do HUT, quem socorreu fui eu. Eu coloquei aqui mais de 60 milhões de reais na saúde aqui de Teresina. O viaduto da ladeira do Uruguai foi emenda minha que eu coloquei para poder, a pedido do Fábio Abreu, justiça se faça, mas o recurso do dinheiro fui eu que coloquei para fazer o viaduto. E agora nós vamos fazer na gestão do Silvio Mendes, foi um dinheiro que eu tinha colocado antes. Nós vamos começar agora a fazer 45 milhões de reais de asfalto em cima de calçamento. Se você pega uma rua de 7 metros de largura, porque em média, uma rua às vezes é de 6 metros, 7 metros, 8 metros. Mas colocando uma média de 7 metros, uma rua aqui de Teresina, e você enfileirasse uma rua atrás da outra, só o asfalto que nós vamos fazer agora em Teresina, dava para asfaltar de Teresina, quase chegando em Campo Maior. Quem foi que já fez isso em Teresina? Então eu tenho muito orgulho do trabalho que eu estou fazendo lá em Brasília, mas evidentemente que o povo é que vai julgar se eu mereço continuar ou não. Se o povo concordar que eu continue, eu, graças a Deus, tenho 75 anos de idade, mas gozo de boa saúde. A exemplo do Lula, todo dia eu faço minha caminhada, faço minha atividade física, né? Não me troco por muitos jovens que tem aí. Eu vou para a minha fazenda, começo a trabalhar às 5 horas da manhã, subo o morro, desço o morro, ando de carro, vou para cá, orar. Chega de noite, eu não tenho esse negócio, estou cansado. Não tem esse negócio de cansado, não. Estou ativo. Então, se o povo assim reconhecer, parece que está reconhecendo, porque outro dia saiu uma pesquisa aqui em Teresina e foi avaliado pelo Instituto Amostragem o desempenho parlamentar do meu exercício do mandato. E eu tive 41% de bom e ótimo e apenas 10% de ruim e péssimo. Então eu tive um saldo positivo avaliado aqui em Teresina de 31 pontos percentuais. Você pega o bom e ótimo, tira o ruim e péssimo, sobra um saldo de 31 pontos percentuais, que é um saldo excelente. Foi feita uma pesquisa para ver a rejeição. A minha rejeição no Piauí é de 8%, para ser mais exato, 7,9%. É a menor de todas. Então eu estou bem avaliado, não tenho rejeição e tenho toda a cidade do Piauí que eu chegar, eu tenho obra para mostrar as ações que eu fiz
durante o meu mandato. E eu espero, sendo reeleito, se for a vontade do povo do Piauí, e o presidente Lula sendo reeleito, se for a vontade do povo brasileiro, trabalhar muito mais ainda, junto com o governador Rafael Fonteles, pelo nosso povo, pela nossa gente. Última pergunta. O caso do vice-governador foi resolvido? Pacificou? Tá. Da nossa parte está resolvido. O governador Rafael Fonteles chamou o vice-governador Temístocles Filho e disse para ele que era uma exigência do partido dele, do PT, que o MDB seria contemplado com a vaga de senador, o PSD seria contemplado com a vaga de senador, mas a vaga de vice seria para o PT. E aí, evidentemente, que o Temístocles não achou bom, nem nenhuma pessoa no lugar dele acharia bom, mas o Temístocles é um político curtido, já experiente, aceitou a realidade com realismo e, evidentemente, que as coisas se acomodaram. Isso é uma página virada, está resolvido e vamos tocar para frente. Candidato a deputado estadual, mas, em compensação, foi oferecida uma secretaria? É isso? Pois é, tudo indica que se trabalha nesse sentido assim, né, que muito provavelmente o Temístocles será candidato a deputado estadual e o seu filho, né, que é um jovem muito inteligente, preparado, atualmente deputado estadual, iria ser, provavelmente, ser secretário, né, para exercer esse mandato, porque não tem muitos deputados que são deputados e vão ser secretário. Então, o pai seria deputado e o filho seria secretário. Foi definida a secretaria, não? Não. Isso é uma coisa que está sendo articulada, mas tudo trabalha nesse sentido aí. Senador Marcelo Castro, obrigado pela participação. Foi 1 hora e 1 minuto de entrevista. Ele demora a vir, aí você tem que puxar, né? Porque, na verdade, quando você olha na entrevista na internet, você fala de podcast. Podcast é 1 hora, 2 horas, é 1 hora também de conversa. Então, eu queria primeiro deixar o convite para o senhor retornar, sempre que possível, né, a gente atualizar e agradecer, de fato, a sua presença e, principalmente, a sua disponibilidade. Douglas, foi um momento tão agradável que essa hora não me pareceu 1 hora, pareceu um tempo muito menor, né? Dado, evidentemente, a sua inteligência, a maneira de abordar os assuntos, a sua experiência como repórter, soube conduzir as perguntas, eu me senti muito à vontade e, como sempre faço, procurei ser o mais sincero possível, né, para poder prestar uma boa informação ao povo do Piauí. Então, estou muito feliz de ter dado essa entrevista para a sua audiência e me coloco sempre à sua disposição, sempre que possível, e eu tiver a oportunidade e for convidado, eu estarei aqui que é uma obrigação do homem público estar sempre prestando contas àqueles que você representa. Obrigado mais uma vez.